Fala moçada, como é que vocês estão? Eu sou o Casemiro, eu, a Cibele e o Luke. Nós moramos naquele motorhome ali, ó. Nesse motorhome Agrale 1990, aquele amarelinho aí. E nós estamos aqui nas primeiras cidades de Minas e chegamos aqui em São José da Barra, que é uma cidade para frente de São Sebastião do Paraíso. E nós encontramos então a barragem aqui da Eletrobras, a barragem de Furnas. E a gente resolveu conhecer aqui um espaço onde tem um mirante. Aqui já tem o vertedouro da barragem. E aqui então tem a sequência do rio, é o Rio Grande, né? É o Rio Grande e ali do outro lado é a estrutura da usina. Deixa eu virar aqui para vocês aqui, ó. Ali. Então a gente parou aqui, viemos aqui de baixo. Essa estrada ela bifurca, a principal, a estrada maior, ela passa por lá, pelo outro lado do rio. Então a gente resolveu entrar por aqui. Tem uma espécie de uma pequena vila, aqui também tem a sede da usina. Então a gente entrou por aqui para poder passar por cima aqui do vertedouro e conhecer um pouco aqui sobre a usina de Furnas. Lá desse lado, talvez você não consiga ver, mas lá, todo aquele espaço lá, eu acredito que já seja o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então ele é bem grande, todo esse espaço aqui, ele vai até umas outras cidadezinhas que tem por lado de lá, mas é até um pouquinho antes de chegar em Capitólio, tem a serra. Então o nosso próximo destino daqui, a gente vai para Capitólio. Capitólio, acredito que deve estar uns 25, 30 quilômetros daqui, é bem pertinho. Então a gente vai para lá, para a gente poder conhecer um pouco mais do tão famoso Capitólio. Vamos ver o que tem por lá, o que a gente consegue conhecer. E aí a gente vai mostrando para você aqui. Mas aí estão filmando ali, ó. Vai rapidão. Ai, que loucura, gente. Acelera. Ai, tem um homem lá olhando pra nós. Ai, que medo. Ai. Vai, acelera. Muito para lá, não. Nossa, eu não consigo nem olhar para baixo aqui. Fiquei meio tenso. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Gurizada, chegamos em Capitólio e faz 3 dias que tá chovendo. E para variar, hoje tá chovendo de novo, mais um pouquinho ainda. A Cibele tá aqui tomando um mate. Preparando almoço também, que já tá na hora. Aí estamos preparando o almoço. A gente ficou aqui na prainha de Capitólio. Só que a gente não pôde sair, na verdade, ainda para conhecer a cidade, nem para fazer nenhuma interação com a natureza, porque já faz 3 dias que está chovendo, chovendo bastante. Então tá tudo molhado, não tem como sair com o carro. Então a gente está aproveitando para trabalhar, adiantar as nossas coisas que a gente tem para fazer. E vamos fazer hoje um pão, aproveitar que está mais fresco, acender o forninho, fazer uma receita.
Bom, parou a chuva aqui por 1 minuto e a gente... E deu, Luke? O Luke tá cheio de almigos aqui. Então parou a chuva. Dá uma olhada, abriu um solzinho aqui, ó. Depois eu vou mostrar para você como é que é aqui um pouco de Capitólio. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma tarefa que é fazer o pão, porque a gente acabou o nosso pão, então já aproveitando para fazer o pão, mostrar uma receita que eu faço aqui. E para você que às vezes se aperta aí, não encontra padaria por perto, quer fazer o pão, dá para usar essa receita aqui que é bem tranquila. Então eu vou usar de ingredientes esse fermento biológico aqui, que é esse granuladinho, açúcar, farinha e um pouco de água morna, para primeiro preparar então o fermento aqui, para deixar ele crescer um pouco, para depois fazer a massa. Ah, eu esqueci de mencionar, se você quer colocar é opcional 1 ou 2 ovos. Então coloca aqui o ovo, aí as medidas são as seguintes. Eu coloco essa receita, então vai 1 colher, 2 colheres de sopa de açúcar. Aí mexe, que é bom. 2 de farinha. Essa farinha que a gente usa aqui é a farinha integral, mas pode usar farinha branca normal também. Eu vou fazer um pão misto. Ele não vai ser nem um pão de milho, nem um pão de trigo. Vou fazer um pão misto que vai metade de farinha de trigo e metade de farinha de milho. E aí vai 2 colheres desse fermento. 1, 2. Aí mistura aqui também. Mistura. E aí entra com a água morna. Entra com a água morna. Mistura. E aí, se você não gosta de um pão muito doce, que fica com aquele gosto mais adocicado, que é um pão mais salgado, aí dá para colocar uma pitadinha de sal. Se for fazer com aquela outra colherzinha de chá, né? Dá para colocar meia daquela de colher de chá para 2 dessas de açúcar, para dar uma equilibrada. Aí aqui coloca mais 1, 2 de farinha. Essa farinha é mais pesada, então vai 3 de farinha de trigo. E agora tem que deixar ele por uns 15, 20 minutos para o fermento dar uma crescida. Daí a gente vai entrar com o restante da farinha para poder sovar e enformar e levar ele para o forno. Bom, enquanto cresce lá a nossa receita, vou mostrar um pouco para você aqui onde a gente ficou. Aqui é a prainha artificial de Capitólio, então a entrada é lá. A gente veio lá daqueles morros lá, através da BR, e aqui a gente ficou então 2 dias bastante chuvosos aí, parou agora há pouco. Tem bastante água empoçada ainda aí. E aí, agora que acabou de parar a chuva, então aqui tem o Lago de Furnas, né? Que é o chamado Rio Grande. Então a gente passou por cima lá, como vocês viram no vídeo. E ele então forma esse lago. Pelo que eu entendi, são mais de 30 municípios que o lago acaba atingindo, né? E o lago é bem bonito aqui, ó. Muito bonito. Essa é uma estrutura da prefeitura. Aquela parte ali então é onde tem a equipe de canoagem. Então durante a semana que tem uma gurizada que faz o treino aqui nesse lago. E ali em cima daquela parte ali, daquele dique, é onde tem o asfalto. E então a entrada da cidade por ali. A cidade é bem no alto, ela fica lá em cima. A gente não conseguiu sair a pé ainda para conhecer por causa da chuva. E ela é rodeada de morros, né? Essa é a parte aqui de Capitólio.
E uma curiosidade aqui de Capitólio, se você vem de motorhome e você quer às vezes aproveitar um pouco da estrutura da cidade, poder fazer algum tipo de trilha, é bem difícil de motorhome, porque como vocês viram ao redor da cidade tem muito morro e a cidade é bastante turística. Então, principalmente quando chove, você fica inacessível de poder sair da cidade. Fica inacessível para você poder sair da cidade para fazer alguma trilha e visitar alguma cachoeira, alguma coisa, porque é estrada de chão na maioria e o motorhome fica muito difícil de você ir, né? Então precisa ter um carro ou pegar um guia que tenha um carro aí 4x4 para você poder ir visitar. A gente está bem próximo aqui da Serra da Canastra, tem vários passeios turísticos aí na Serra da Canastra, de cachoeira. Tem a parte também de passeio de lancha, né, para estar conhecendo aí os cânions de Capitólio e tal. A gente percebeu que Capitólio ele é bem turístico, não tem quase nada de passeio ou de infraestrutura de turismo gratuita, né? Então é diferente de algumas outras cidades que ainda até consegue te dar opções de você ter um turismo gratuito, né? Então aqui não tem, tudo que você quiser fazer é pago. Então para você ir numa cachoeira é 30, 40 reais, um passeio de lancha aí é mais de 100 reais por pessoa. Para você poder conhecer também uma parte da serra, também pago. Então um passeio gratuito praticamente tem aqui de estrutura, né, que é essa parte aqui da prainha aqui, que ela é gratuito. Então tem essa parte aqui e algumas trilhas, mas são trilhas bem longas e você tem que deixar o carro bem longe para você poder ir fazer a trilha a pé. E a maioria é morro. Então o que você de motorhome pode fazer aqui em Capitólio? Vir, deixar teu carro em algum lugar, num estacionamento. Aqui no final também da prainha tem um camping. Você pode deixar o teu carro aqui no camping, contratar um guia e esse guia pode levar você a conhecer um pouco mais então aqui da cidade, das trilhas, principalmente das belezas naturais que tem aqui em Capitólio. Não é o nosso caso, né? Porque a gente não desprende desse recurso financeiro para poder fazer esse tipo de passeio e enfim. A gente tem o look também, que é mais uma questão que a gente tem que considerar, então colocar o Luke às vezes em algum pet shop, em algum outro lugar para ele poder ficar, né, para ele não poder, às vezes ele não pode ir junto, né, conforme o tipo de passeio. Então a gente permaneceu por aqui, aproveitamos para trabalhar, fazer todos os nossos afazeres que a gente precisa fazer com o nosso negócio, né, para a gente gerar renda, continuar viajando. E a gente quer ir, então conhecer um pouco da cidade e caminhar, dar uma circulada para conhecer um pouco mais, né? E também a gente vai seguir aí por uma próxima cidade. Tem uns amigos que a gente quer encontrar, que a gente conheceu lá em Santa Catarina, que eles são aqui da cidade vizinha. E a gente vai encontrar eles aí durante a semana, bem provável. E acredito que o tempo dá uma firmada, a gente vai ver se consegue ainda fazer algum tipo de trilha, conhecer algum desses morros que tem próximo aqui, para ver como é que é também a vista lá de cima. Então aqui é a cidade, a gente ficou ali naquele estacionamento, a gente está lá do outro lado, e aqui ficou o lago, aqui tem um parquinho para as crianças, do outro lado aqui também tem um lago. E a entrada da cidade é para aquele lado lá. E aqui é a cidade. Atrás desse pezinho ali tem a igreja. A cidade é bem íngreme aí, bem no alto. Aí, como eu falei, a gente ficou então do lado de lá, naquele estacionamento pro lado de lá. Enquanto eu fui mostrar um pouco aqui da prainha e do centrinho aqui de Capitólio, o nosso fermento cresceu e olha como é que ele ficou. Ele ficou nessa consistência aqui, então já aerou bastante aqui, então agora é a hora de colocar a farinha. Então eu vou colocar a farinha de trigo integral
Aqui é para fazer mais ou menos uns 2. Tem que ir meio no olho. Se for ficando mais duro a massa, aí você vai colocando mais água. E farinha de milho. Essa farinha aqui a gente ganhou lá da Dona Neuza, mãe do Osvaldo, que é um fubá que eles mesmos fazem lá na propriedade, então ela deu pra gente. E aí eu tô aproveitando para fazer pão e fazer polenta. Aí vai mexendo com uma colher até depois ter que sovar ele com a mão. E aí aqui o negócio é o seguinte, quanto maior o pão que você queira fazer, mais água você vai colocando e vai emendando com farinha, porque com aquelas 2 colheres de fermento já é o suficiente para você fazer pelo mínimo uns 3 pães grandes. Então é só colocar um pouco mais de água. Lembrando que não dá para colocar água quente assim, quase fervendo, porque senão ela mata o fermento e aí não cresce o pão. Então tem que ser uma água, se for adicionar aqui, uma água morna, né? A temperatura ambiente. Não precisa esquentar muito a água para colocar. Bom, agora nosso pão ficou pronto aqui, ó. A Sibeli tá cortando. Ficou um pão misto integral com... Ah, embaixo ficou casquinha. Ficou casquinha por baixo, mas aí ó. Ficou nessa consistência aí. Gente, que loucura. Aí uma manteiguinha, né? Nossa. Pão quentinho com manteiga, a Sibeli quase não gosta. Chega a derreter aqui a manteiga, gente. Aí que eu me refiro. Casquinha de tipo pra comer separado. É isso aí, então, pessoal, nossa estadia aqui por Capitólio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal aí se você gosta do nosso conteúdo. E até o próximo vídeo.